Revista Justiça Entrevista. E agora vamos saber como funcionam os planos de previdência complementar e os critérios que devem ser usados na escolha das empresas que oferecem essa modalidade previdenciária. Eu converso agora com o diretor-presidente do BB Previdência, Luiz Cláudio Batista. Doutor Luiz, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito bom dia. Oi, Sérgio, bom dia. Satisfação falar com você. Obrigado aí pela oportunidade e também saudar aí os seus ouvintes. Doutor Luiz, vamos falar então de previdência complementar. Passamos pela reforma da Previdência recentemente e aí começamos a ouvir falar previdência complementar. Afinal, o que é esse tipo de previdência, doutor Luiz? Sérgio, de uma maneira muito simples, é uma alternativa para não dependermos da Previdência Pública ou da Previdência Oficial, né, o pagamento pelo INSS. É importante alertar que o INSS, quando falamos, né, da Previdência Oficial, não deixa de ser um produto interessante. Então, quando você contribui ao longo da vida laboral para ter um benefício vitalício, isso é um produto interessante. Porém, ele é limitado. Com a própria reforma da Previdência que você falou, que introduziu, por exemplo, o conceito da idade mínima para a aposentadoria, você, obviamente, dada a longevidade, você vai ter que contribuir mais. Então, e além disso, né, você também tem a limitação do valor do benefício pela Previdência Oficial. Então tem o teto do INSS. Então, para quem ganha acima desse teto, que hoje está em torno de R$ 6.400, é fundamental a Previdência Complementar para que você tenha aí a manutenção de um padrão de vida adequado no seu período pós-laboral. Estamos falando aqui de previdência do servidor público e também estamos falando da previdência de quem trabalha em empresas públicas ou até autônomos? Exatamente, Sérgio. E aí um detalhe interessante, né? Um detalhe importante. Nós estamos falando de uma forma geral, como você abordou. Então nós estamos falando, no caso, por exemplo, de trabalhadores cujas empresas têm um fundo de pensão e que eles devem aderir, inclusive olhando a alíquota de contribuição, para quanto mais puder contribuir, melhor. Profissionais liberais, cujas entidades de classe e associações profissionais têm planos de previdência instituídos, inclusive para estas duas categorias profissionais, né, trabalhadores, profissionais liberais, você tem a possibilidade, a partir do ano de 2018, a criação do Plano Família, onde os familiares dessas pessoas podem aderir a estes planos de previdência. Então você amplia, você democratiza o acesso à previdência complementar, então toda a família pode se programar melhor financeiramente para o futuro. Você tem também pessoas físicas, microempresários, que podem contribuir, podem ter um plano de previdência, inclusive planos de previdência que também são vendidos por bancos, por seguradoras, instituições financeiras de uma forma geral. E também os servidores públicos, não é? Os servidores públicos podem aderir aos planos de previdência complementar do estado ou município onde eles trabalham, ou no caso também do governo federal, ou também comprar, como eu disse, um plano de previdência junto ao banco, junto a uma seguradora. O importante é que, eu até diria, Sérgio, que não é nem interessante ter, as pessoas devem ter, não é? Porque isso dialoga diretamente com o planejamento do futuro. E como funciona esse plano de previdência familiar que o senhor citou? No caso, Sérgio, de trabalhadores cujas empresas têm um fundo de pensão ou, como eu disse, profissionais liberais, enfim, que as suas entidades de classe têm os seus planos de previdência, os chamados planos instituídos, não é? Uma legislação de 2018 permitiu a criação desses planos família, o que permite que os familiares, os dependentes destas pessoas, geralmente até o 4º grau, que eles possam aderir a estes planos. Né? Então, ter acesso aos benefícios de ter um plano de previdência complementar, a exemplo do familiar que tem este mesmo plano. Então, é muito interessante porque você não só pode ter o seu familiar contribuindo para se aposentar no futuro, como também você, responsável financeiro, também pode, por exemplo, abrir um plano para um neto, para um filho, para que possa, por exemplo, isso financiar um estudo desta criança no futuro, ou até mesmo um capital para que ela possa iniciar um negócio também assim que ela
desejar isso ou estiverem em condições de fazer isso. Já que o senhor falou sobre filho, doutor Luiz Cláudio Batista, não há uma idade mínima para que possa entrar nesse plano de previdência familiar? Não há idade mínima. Isso aí vai de um recém-nascido ou até qualquer idade. Na verdade, para você ter um plano de previdência complementar, quanto antes começar, melhor. Então esta é, a dica básica, a dica fundamental. Num cenário de maior longevidade da população e uma taxa de juros historicamente baixa, como nós temos vivenciado, é muito importante começar logo a poupar. Então isso vale, como dissemos, para um recém-nascido, para uma criança, cujo responsável financeiro começa a contribuir, no futuro ela pode continuar a contribuir, como vale também para uma outra pessoa que já esteja no estágio de maior maturidade na vida, mas que queira planejar-se para realizar algum sonho no futuro. Aí tanto vale uma aposentadoria, um complemento da aposentadoria de um INSS, como dissemos, ou até mesmo a realização de um sonho, por exemplo, a aquisição de um patrimônio, ou estudar para poder engatar uma outra carreira profissional. Enfim, é uma forma interessante de se planejar para o futuro fazendo uma poupança de longo prazo. Doutor Luiz Cláudio Batista, estamos no meio dessa pandemia. Esse cenário de pandemia influencia também sobre previdência complementar ou não? Sem dúvida, Sérgio. Eu até entendo que a pandemia acelerou tendências, e uma delas, por exemplo, é chamar a atenção para a necessidade de pouparmos mais, de sermos mais prevenidos, digamos assim, não é? A pandemia deixou muitas pessoas em situação de muita dificuldade, sobretudo aquelas que não têm ou não conseguiram formar uma poupança, não é? Então, quando você fala no plano de previdência complementar, isso diz respeito diretamente a esse preparo que as pessoas precisam ter para enfrentar, inclusive, situações adversas no futuro, não é? Porque você se preparando, e a previdência complementar ajuda nisso, obviamente, você, além de poder manter um padrão de vida em relação ao que você tinha quando você trabalhava, por exemplo, isso, obviamente, te deixa numa situação melhor para você enfrentar imprevistos no futuro. Vamos aqui a uma outra situação, já que estamos falando dessa previdência complementar. O que o trabalhador ou até o servidor público, ele deve levar em consideração para a escolha dessa instituição que vai gerir, que vai fazer a gestão dessa previdência, de forma que ele saiba que essa empresa não pode quebrar e prejudicar todo esse planejamento sucessório? Sérgio, a pergunta é ótima, porque quando nós falamos de previdência complementar, nós falamos de relacionamento de longo prazo, não é? Então é muito importante que a pessoa avalie o histórico da entidade, avalie a governança dessa entidade. A governança é um elemento importantíssimo, né? Que diz respeito, por exemplo, à forma com que a empresa, a entidade, gere os investimentos, o recurso que foi confiado a ela. É importante que a pessoa também avalie a performance dessa entidade na gestão dos recursos. E isso aí tem a ver com consistência de longo prazo. É importante sempre lembrarmos, um plano de previdência diz respeito a longo prazo. Então é importante que haja consistência ao longo do tempo na rentabilidade proporcionada ao plano, não é? É importante também verificar os custos, né? Então é preciso pesquisar isso também. Agora, muito importante, Sérgio, o sistema ele vem se fortalecendo muito, não é? Ao longo do tempo, tanto os órgãos reguladores, e aí Previc, SUSEP, as entidades que congregam o setor, como a ABRAP, como o FENAPREV, há toda uma preocupação para fortalecer o sistema. Então, normas que protegem o interesse do poupador previdenciário, a introdução dos conceitos, não é, de responsabilidade ambiental, social, governança, integridade. Então, tudo isso tem sido feito, tem sido trabalhado pela indústria de previdência complementar para fortalecê-la, até pela importância que a previdência complementar tem na formação de poupança de longo prazo que o país tanto precisa para alavancar os investimentos, para desenvolver a nossa economia. Então, nesse caso, é necessário ver todo o histórico dessa instituição, saber como ela age. Existe também a variação de uma taxa de administração, assim como nos investimentos, ou não?
Sim, Sérgio, esse é um elemento importante na avaliação que a pessoa tem que fazer, não é? Como dissemos, num cenário de taxa de juros historicamente baixo que nós vivenciamos, Sérgio, é muito importante que o consumidor, que a pessoa, verifique a taxa de administração e a taxa de carregamento daquela entidade que ela está pesquisando para adquirir um plano de previdência ou aderir a um plano de previdência, não é? Porque qualquer percentual de taxa de administração ou de taxa de carregamento, naturalmente deduz da rentabilidade que aquele plano terá ao longo do tempo. Então, portanto, é importante fazer essa pesquisa, né? Para que a escolha seja a mais acertada possível. Doutor Luiz Cláudio, temos então um prazo para que estados, municípios, o próprio Distrito Federal criem o regime de previdência complementar para os funcionários? Exatamente, Sérgio. Com a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, né, ela estipulou um prazo de 2 anos para que estados e municípios que tenham os seus regimes próprios de previdência social, que eles instituam o seu regime de previdência complementar. Então, este prazo, Sérgio, ele vai até novembro deste ano. Então, estes estados e municípios, eles deverão constituírem os seus regimes próprios, os seus regimes de previdência complementar. E se isso não acontecer, o que acontece? O servidor fica sem previdência? Sérgio, um impacto imediato é para o próprio ente federativo. Não é? Se o estado e município não constituir o seu regime de previdência complementar, ele não terá a renovação do seu certificado de regularidade previdenciária. Sem este documento, sem este certificado, estados e municípios, por exemplo, não podem receber repasses voluntários da União, o que obviamente prejudica o financiamento de algumas políticas públicas. Quando nós falamos de impacto a longo prazo, é importante entendermos a preocupação com a própria sustentabilidade da dívida pública, o que afeta a capacidade de estados e municípios pagarem os benefícios e as aposentadorias sem estrangular, do outro lado, o financiamento de atividades muito importantes, né, do setor público, como educação, saúde e segurança pública. Muito bem, ficamos sabendo na Rádio Justiça como funcionam os planos de previdência complementar e os critérios que devem ser usados na escolha das empresas que oferecem essa modalidade previdenciária. Nós conversamos com o diretor-presidente do BB Previdência, Luiz Cláudio Batista. Doutor Luiz Cláudio, obrigado por atender a Rádio Justiça e as suas considerações finais. Mais uma vez, Sérgio, obrigado pela oportunidade, um prazer falar contigo e seus ouvintes, e dizer, mais uma vez, da importância das pessoas em fazerem a previdência complementar, em terem esse cuidado, pensarem a longo prazo, pouparem, porque isso é bom para as pessoas, porque permite a elas ter um futuro mais tranquilo e também é bom para o país, que com isso formamos poupança de longo prazo, tão importante, como disse, para o financiamento dos investimentos que o país tanto precisa para desenvolver ainda mais a sua economia. É até uma questão cultural que precisamos passar até para os nossos filhos, né, doutor Luiz Cláudio? Perfeito, Sérgio, muito bem colocado, exatamente, uma questão cultural que precisa ser cultivada o mais cedo possível. Isso tem que ser pauta, inclusive a educação financeira, é preciso que seja uma pauta das famílias, né? Para que os filhos, para que enfim, as crianças, os jovens possam também se conscientizar disso e, como você muito bem disse, criarmos uma cultura de poupança, de previdência no país. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado, até uma próxima.